Olá, de novo, povão. Agora vai começar a polêmica agora. O vídeo sobre o que seria um dançarino fake. Muitos vão se identificar e todos conhecem alguém que se identifica. Todo mundo conhece um que seja assim. Então não tem essa não. Quem falar aí que não conhece tá mentindo. Se você não conhece, significa que você é essa pessoa. Então vamos botar aqui o que está escrito primeiro na minha planilha didática, o que eu boto como informação na planilha didática. Na minha planilha didática está escrito assim: esse é o tipo específico de pessoa. Esse tipo específico de pessoa é o falso dançarino, que tomou a liberdade de se auto-intitular como dançarino ou até, em alguns casos, um dançarino excelente pela própria opinião dele ou dela. Mas essa afirmação não foi embasada na opinião de nenhum outro professor ou dançarino que realmente é conceituado e que tenha um lugar de fala nesse quesito. Essa pessoa se julga dançarina ou dançarino, ou fala em alto e bom som que já sabe dançar, com menos de 1 ano de aula ou 1 ano e pouco, e em muitos casos, sem nem mesmo ter feito uma única aula de dança sequer na vida, ela afirma saber dançar tudo. Quem nunca ouviu essas frases, essas palavras vinda de muitas pessoas, muitos conhecidos? Eu já ouvi 300.000 vezes da pessoa me procurar para fazer aulas e falar exatamente essas palavras. Eu só quero aprender passo porque eu já sei dançar. Gente, você não sabe o peso que tem nessa frase, eu já sei dançar. Essa frase ela tem um peso imenso. Eu não sei dançar. Eu estou aprendendo, estou em fase de aprendizado. Então eu nunca vou poder falar eu sei dançar. Eu posso falar bem assim, eu tenho uma boa noção do forró. Eu tenho uma boa noção de vaneira, capixaba. Eu tenho uma boa noção de shot figurado. Eu tenho uma boa noção de pé de serra. Eu nunca posso falar que eu sei dançar, porque eu sei dançar agrega tudo. Abrange todas as danças, abrange muita coisa. Então é uma palavra de um peso imenso. Você fala, eu sei dançar. Eu só quero pegar passo porque eu já sei. Véi, quem foi que julgou a tua dança para estipular que você já não precisa de mais nada do início e só precisa desenvolver movimentos? Eu quero saber quem é a pessoa, quem é o professor que falou para você que você não precisa de treinar mais nada da base, mais nada do início e só precisa de focar em movimento. Porque o professor que falou isso para você que está ouvindo, ele está mentindo. A gente nunca deixa de precisar da base. A gente nunca deixa de precisar das coisas iniciantes. Você pode ser um profissional very hard. Você sempre vai depender das coisas básicas para fazer as coisas very hard. As coisas mais complicadas que existem na dança saem das coisas mais básicas. Sai das entradas mais básicas, sai da base mais simples. Então, não fale que você sabe dançar e que você não precisa da base ou de coisa iniciante, porque isso sim seria uma arrogância pelo amor de Deus, uma arrogância de um tamanho imenso. Mas não é só. Vamos continuar. Esse detalhe também pode ser chamado de arrogância ou prepotência, porque os que realmente são bons não precisam de impor títulos a si mesmos. Eles já foram reconhecidos e devidamente treinados por professores que já eram excelentes antes dos fakes descobrirem que realmente quem é que realmente dança muito.
Nunca fale que você dança muito antes de conhecer quantos níveis de dança tem e os profissionais que deram a vida toda para chegar lá. Falar que você é um praticante é muito mais bonito e respeitoso com quem teve muito trabalho para desenvolver a sua dança. Então, gente, pelo que vocês estão percebendo na minha apostila que eu criei uma apostila de dança e nela fala isso. Então não é questão de você falar que sabe, é questão de você respeitar quem realmente sabe. Se você é um dançarino e nunca teve um professor, não fala que você sabe dançar, porque você nunca foi ensinado. Entendeu? Todos os melhores alunos e os melhores dançarinos tiveram professores, e os melhores professores tiveram professores. Então não fala que você é bom e autodidata e aprendeu tudo sozinho, porque não dá. Se você não aprendeu com alguém te ensinando pessoalmente, você aprendeu acompanhando alguém. Então você não aprendeu sozinho. Você simplesmente não brotou o negócio na tua cabeça e você fez, não. Você acompanhou alguém, você acompanhou a aula de alguém. Então você aprendeu com alguém. Seja direta ou indiretamente, você aprendeu com alguém. Então nunca fale isso. Dançarino fake são os dançarinos que acham que sabem dançar pra caralho. Mas esses dançarinos fakes que falam que dançam, que julgam a dança dos outros e não sabem julgar a própria dança, esses mesmos dançarinos, se eles dançassem a metade, presta atenção nessa frase que eu vou falar agora, se esses dançarinos fakes dançassem a metade do que eles acham que dançam, eles seriam dançarinos foda. Se eles dançassem a metade do que eles acham que dançam. Então, eu tô aprendendo, conheço inúmeros professores que estão assistindo esse vídeo aqui agora, inúmeros dançarinos, inúmeros alunos, inúmeros praticantes que estão assistindo esse vídeo agora, e sei muito bem quais são os que são arrogantes. Minhas palavras podem parecer arrogância, podem parecer prepotência, mas eu também sou um aluno, eu também estou aprendendo, eu também tenho um professor e eu de vez em quando eu ainda pego aula com esse meu professor e eu vou continuar pegando aula com ele sempre que eu precisar e tiver dúvida de alguma coisa, ele vai me tirar essas dúvidas. Então ninguém é tão bom que não possa aprender e ninguém é tão ruim que não possa ensinar alguma coisa a alguém. E quase todas as coisas que eu ensino e aprendi nas minhas aulas de dança, eu aprendi com os meus alunos. Foi vendo os errinhos deles e sabendo como acertar que eu aprendi. Então, eu aprendi com os meus alunos, aprendi a errar e aprendi a acertar. E meus alunos aprenderam a errar e acertar comigo. E isso eu estou passando para frente. Todos os meus alunos que são professores, que estão dando aula, eles estão usando a mesma bandeira. Entendeu? Base é a parte mais importante. O início é a parte mais importante. Muitos falam que eu sou arrogante por eu ser direto. Eu sou bastante direto. Eu não meço as palavras. Eu gosto de falar do jeito que tem que ser falado, seja pessoalmente, na minha aula ou em qualquer lugar que seja. Mas você nunca, jamais vai me ver eu chegar para um aluno que eu sei que tem muita dificuldade, que eu sei que tem muita coisa errada. Você nunca vai ver eu chegar diretamente para ele e falar: sua dança é ruim. Porque se eu não posso falar nada diretamente para ele, para ajudar, se eu não vou poder fazer nada em relação à dança dele para mudar, eu não falo nada. Agora, se ele falar bem assim: Joãozinho, vou fazer umas aulas com você. Quando chegar na minha aula, aí eu solto o verbo. Na minha aula, eu tenho liberdade de falar do jeito que eu quero falar sobre qualquer pessoa. Na minha aula. Na minha aula, se você tem dificuldade, se você tem problema, você chegar na minha aula, lá eu vou te acertar. Lá eu vou deixar sua dança do jeito que ela tem que ficar. Porque lá eu não tenho ociômetro de palavras. Se tá feio, eu falo que tá feio. Se tá errado, eu falo que tá errado. Se tá ridículo, eu falo que tá ridículo. Mas eu falo isso e tenho as ferramentas para mudar. Estão me compreendendo? Eu tenho as ferramentas para mudar. Eu sei como mudar.
Então não é ego, eu não estou sendo egocêntrico, eu não estou sendo arrogante. Eu estou falando uma coisa que eu faço no meu dia a dia e que eu sempre fiz. Eu pego um aluno ruim e deixo ele bom. Eu pego um aluno bom e deixo ele melhor. É a minha bandeira e eu gosto de fazer isso. Sei fazer isso e eu não sou... E não é arrogância falar que eu sou bom nisso se eu sei fazer isso. Entendeu? Conheço muitos professores que são bons e melhores do que eu e não tenho problema nenhum com isso. Eu quero que cada vez apareça professores melhores para poder deixar pessoas boas de dança no salão. Então, gente, nunca seja um dançarino fake. Procure um professor mais próximo do seu local, mais próximo de onde você mora. Procure um professor, escolha bem. Você tá vendo que tá escrito aqui, ó, essa palavrinha, pesquise. Essa palavrinha pesquise, ela tá aqui, é para você chegar na internet e pesquisar. Pesquise o professor que você está pensando em fazer aula e busque referências dele. Fala, vamos ver algumas pessoas que ele já ensinou, como é que é, como é que vai ficar os alunos, como é que são os alunos que esse professor treinou e ensinou. Vou dar uma olhadinha neles e dar uma olhadinha nas referências desse professor, entendeu? E fala bem assim, ó, é desse jeito que eu quero ficar, então faça aula com ele. É assim que funciona, entendeu? Mas pesquise. Não vai pelo valor mais barato, não vai pela quantidade, não faça isso. Bote um pouquinho mais de importância na qualidade. Qualidade é muito importante. Então, ficou grandinho aí, mas valeu muito a pena.